Quando Deus fala comigo, aprendendo a ouvir a voz de Deus. Quando nós estávamos reunidos, a equipe pastoral, trabalhando os temas que seriam tratados neste ano, escolhendo os temas que seriam tratados neste ano, quando nós discutimos esse tema, quando Deus fala comigo, contei aos pastores uma história ocorrida comigo em 1994, no ano em que eu me mudei aqui para São Paulo, portanto, há pouco mais de 20 anos. Eu estava fazendo compras num supermercado na região, no bairro do Jabaquara, onde eu era pastor da nossa igreja e onde morava também, e ouvi no sistema de som daquele supermercado o seguinte recado: Valdinei, Senhor Jesus chamando. Isso mesmo. E ainda com aquela voz do locutor do supermercado, né? Valdinei, Senhor Jesus chamando. Imediatamente parei, o que eu estava fazendo ali na gôndola e prosseguia dizendo: favor comparecer à gerência. Valdinei, Senhor Jesus chamando, favor comparecer imediatamente à gerência da loja. Bom, o gerente da loja se chamava Jesus. Havia um funcionário naquele mercado que se chamava Valdinei, coincidentemente. E a maior coincidência, eu estava lá fazendo compras a hora que esse funcionário foi chamado. A minha impressão, quando Deus fala comigo, quando esse tema é anunciado, que a expectativa de muitos cristãos é exatamente esta: que em algum momento, num lugar público, num alto-falantes, o nome dele será mencionado e Deus dirá exatamente o que ele deve fazer, como deve proceder, qual é a vontade dele, Deus, para esta pessoa. Como cristão e como pastor, eu estou convicto que Deus fala conosco, Deus se dirige a nós. E tenho para mim que o meu primeiro compromisso, o meu compromisso maior é buscar ouvir a voz de Deus, o que Deus está falando para mim, o que Ele deseja da minha vida. E o segundo grande compromisso é ajudá-lo a entender, você que me ouve, a entender a vontade de Deus, a ouvir a voz de Deus. Estes são dois grandes compromissos como cristão e como pastor que eu tenho: ouvir a voz de Deus e ajudar as outras pessoas a que entendam e ouçam também a voz de Deus. Henry Nouwen escreveu há algum tempo algo que eu tenho carregado comigo e que julgo de extrema importância para o trabalho pastoral. Ele assim disse: a coisa mais importante da vida da igreja hoje é impedir que as pessoas fiquem a tal ponto ocupadas que não sejam mais capazes de ouvir a voz de Deus. A coisa mais importante na missão da igreja é impedir que nós fiquemos tão ocupados que não consigamos mais ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus está nos dizendo. Ouvir a voz de Deus é um aprendizado que dura a vida inteira. Ouvir a voz de Deus é algo tão importante para o cristão que não deve ser adiado, mas por outro lado, ouvir a voz de Deus é algo tão sério para o cristão que também não deve ser apressado, não deve ser feito de modo descuidado. Ouvir a voz de Deus é ouvir a voz daquele que caminha ao nosso lado, é ouvir a voz do bom pastor, é ouvir a voz daquele que é o amigo mais chegado que o irmão. Por outro lado, não ouvir a voz de Deus é cair na tolice, é cair na insensatez. Ignorar a voz de Deus é reduzir-se, como lemos no Salmo ainda há pouco, à condição de irracionalidade dos animais, que precisam ser conduzidos pela força, pela dominação, e não pela instrução, e não pela orientação. Os dois textos que nós lemos complementam-se de um modo maravilhoso. Veja novamente comigo, Salmo 32, o versículo de número 8, o texto está na tela. Assim diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus quer ensinar-nos, Deus quer orientar-nos nas nossas decisões difíceis,
Deus quer mostrar o caminho que nós devemos seguir quando nós chegamos naquelas bifurcações, naqueles momentos em que nós ficamos confusos quanto à direção que devemos tomar. Deus deseja nos aconselhar. Não é isso fantástico? Que o Deus eterno, que o Senhor do universo esteja ao seu lado e queira instruí-lo, queira dirigi-lo, queira orientá-lo naquilo que você faz na sua vida. Mas veja o texto de Efésios que lemos também há pouco. Diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ouvir a voz de Deus, aprender a ouvir a voz de Deus não é algo passivo. Aliás, como em todo processo de aprendizado, envolve uma atividade. Compreender a voz de Deus diz respeito a ser ativo, a que estejamos interessados em conhecer aquilo que Deus quer nos ensinar, a que estejamos interessados em entender a vontade de Deus por meio daquilo que Ele fala na nossa vida, que busquemos ativamente saber o que é que Deus quer da nossa vida, o que é que Ele quer nos falar, para que possamos ouvi-lo e, tendo ouvido a Deus, possamos também obedecê-lo. Mas como é que Deus nos fala? Quais são os meios, quais são os modos pelos quais Deus nos fala? Eis alguns deles. Em primeiro lugar, Deus nos fala pela Bíblia. Deus nos fala pela Escritura Sagrada. Ouça a seguinte história. James Warren nasceu numa família pobre, num povoado rural nos Estados Unidos, em Indiana. Muito jovem ainda, na verdade criança, ele revelou um pendor, uma vocação religiosa. Essa vocação veio a se manifestar e a se realizar na sua juventude, e ele destacou-se como um pastor, como um líder religioso, criou uma igreja importantíssima em Indianápolis, uma igreja no tempo em que havia ainda segregação racial nos Estados Unidos, que brancos e negros cultuavam, se reuniam num mesmo templo, num mesmo culto. Ele criou um centro de recuperação para pessoas viciadas em drogas, que também foi um grande sucesso. A igreja que ele havia fundado começou a atrair a atenção de todos os Estados Unidos, inclusive do vice-presidente da época. A igreja cresceu, políticos se sentiram atraídos por essa igreja. Ele chegou a receber uma carta de recomendação de ninguém menos que a mulher do presidente Jimmy Carter, para que ele pudesse adquirir uma nova propriedade a fim de transferir a sua igreja, já que o lugar onde eles estavam havia se tornado muito pequeno para os planos e projetos que ele tinha. Na lista das pessoas que doavam para a sua igreja estavam alguns bilionários da época, algumas estrelas do cinema norte-americano. Mas a igreja de James não estava fadada a ser conhecida apenas nos Estados Unidos, ela viria a ser conhecida mundialmente. De fato, tornou-se mundialmente conhecida no ano de 1978, quando o mundo, atônito, recebeu a notícia do maior suicídio coletivo da história. 913 pessoas, sendo 275 crianças, 12 bebês fizeram parte desse evento trágico da história humana. As pessoas, a começar pelas crianças, beberam uma mistura de suco de frutas, cianeto e analgésicos. Aqueles que se recusaram a beber foram abatidos a tiros. E aqueles poucos sobreviventes que restaram contam o horror, o terror que foi aquele momento. O fato se deu na Guiana e foi comandado pelo pastor reverendo James Warren Jones, conhecido como reverendo Jim Jones. Ao ouvir esse relato trágico, inevitavelmente eu tenho me perguntado como um movimento religioso, como uma igreja nascida dentro do protestantismo, dentro das igrejas evangélicas, ou seja, herdeira da história da reforma, como um movimento do universo evangélico pôde tomar esse rumo e pôde chegar a um desfecho tão trágico, algo que começou de modo tão promissor, porque teve um fim tão trágico como esse que eu acabo de narrar para vocês. A resposta
A resposta pode ser encontrada numa observação despretensiosa feita por um dos policiais que vistoriou aquela fazenda logo após a tragédia. Esse policial, de modo despretensioso, fez a seguinte observação: nós não encontramos nenhuma Bíblia na fazenda do pastor Jim Jones. Não encontramos nenhuma Bíblia sequer na fazenda. A conclusão é clara: remova-se a Bíblia do centro da vida cristã e a religião estará livre para descer aos abismos da perversão. Remova-se a Bíblia do centro da vida cristã e as pessoas estarão suscetíveis aos inspirados de plantão, aos malucos de plantão, como aquelas pessoas ficaram suscetíveis a essa personalidade perturbada que era Jim Jones. Por isso, o apóstolo Paulo, com veemência, proclamava aos Gálatas, o texto está na tela: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, que seja maldito. A Confissão de Fé de Westminster, documento doutrinário que orienta a nossa igreja, faz a seguinte observação a respeito da Bíblia e do papel da Bíblia e como Deus nos fala e nos guia por meio da Bíblia. Também está na tela, o texto diz: a Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Confissão de Fé de Westminster. A Escritura nada se acrescentará. Deus nos fala por meio da Escritura, e a Escritura é a norma para que julguemos, avaliemos qualquer outra manifestação da voz de Deus dirigida a nós, seres humanos. Mas, em segundo lugar, Deus nos fala também por meio do Espírito Santo. Deus nos fala através do Espírito Santo. Veja o que Jesus prometeu aos seus discípulos quando ele falava da vinda do Espírito Santo. Assim diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Por meio da Bíblia, nós conhecemos a vontade geral de Deus. Ou seja, por meio da Escritura, nós temos a revelação dos mandamentos de Deus, ou seja, daquilo que Deus deseja para nós, enquanto humanidade, enquanto cristãos. Entretanto, cabe ao Espírito Santo aplicar a palavra de Deus às situações particulares da nossa vida, às situações específicas da nossa vida, às decisões que nós precisamos tomar. Como é que o Espírito Santo faz isso? Como o Espírito Santo aplica as Escrituras à nossa vida? Por exemplo, por meio do culto público, que nós estamos fazendo nesta hora. A palavra de Deus é lida, é proclamada, o Espírito Santo age sobre esta palavra e ilumina, orienta a nossa vida. O Espírito Santo também nos fala quando nós lemos as Escrituras devocionalmente, na nossa leitura diária, quando abrimos a palavra de Deus e meditamos na palavra de Deus, o Espírito Santo fala ao nosso coração. Muitas vezes o Espírito Santo também nos fala trazendo à mente um texto bíblico, algum versículo, alguma história, alguma passagem que você leu há algum tempo e numa situação particular o Espírito Santo traz à tona à sua mente aquele texto. O Espírito Santo usa as Escrituras para falar ao nosso coração. Quanto mais lemos e meditamos na palavra de Deus, mais cheios do Espírito Santo nós estaremos. E quanto mais cheios do Espírito Santo nós estivermos, mais interesse nós teremos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos leva ao Espírito, e o Espírito nos leva à palavra, e nós nos enchemos do Espírito e da palavra de Deus. Mas ao lado da Bíblia, é comum que o Espírito Santo fale conosco também quando nós oramos, quando nós nos dirigimos a Deus em oração. Lembrando que a oração é um diálogo e não um monólogo. Mas, infelizmente, para muitos cristãos, a oração é um monólogo. Imagine a seguinte situação: você vai ao médico e, diante do médico, você despeja a sua lista de problemas. Estou com tontura, sinto dor nas costas, a minha vista está embaçada, e conta todos os problemas que você tem ali diante do médico. Ao final você diz para ele: obrigado, doutor, amém. Se levanta e vai embora.
Não houve nenhuma pergunta, e muito menos o diagnóstico, e muito menos as orientações. Mas é assim que muitos cristãos tratam a oração. Vão à presença de Deus, despejam a sua lista de problemas, dizem amém, e não ouvem o que Deus tem a lhes dizer. Qual a orientação de Deus? Não ouvem o que Deus está questionando na vida deles. Deus nos fala por meio da oração, nos fala com o Espírito Santo quando nós oramos. Em terceiro lugar, Deus nos fala por meio do conhecimento e do bom senso. Eu já salientei no início da mensagem que deve haver, da parte do cristão, um esforço intencional para compreender a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero retomar esse ponto. Nós vivemos no país da mística e da malandragem. Nós, brasileiros, somos propensos ao sobrenatural, propensos ao misticismo. E nós temos à nossa disposição um estoque inesgotável de charlatanismo de plantão. Não vou discorrer sobre isso, você sabe do que eu estou falando. Você sabe exatamente desta realidade que eu estou mencionando. O ponto é o seguinte: a Bíblia e o Espírito Santo nunca pedem do cristão uma renúncia à sua inteligência, ao seu discernimento, ao seu conhecimento e muito menos ao seu bom senso. A Bíblia nunca pede o sacrifício do bom senso, do conhecimento e do discernimento. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, que estava mergulhada numa grande confusão. Assim disse o apóstolo Paulo: orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. A presença do Espírito Santo não torna você uma pessoa que prescinde, que abre mão do conhecimento e do bom senso. Uma das combinações mais harmoniosas entre Bíblia, Espírito Santo e bom senso, nós encontramos no Concílio de Jerusalém. Quando a igreja reuniu-se, ela tinha que decidir se os cristãos, se os convertidos dentre os gentios teriam que viver como judeus, ou seja, adotando as práticas rituais, os costumes da lei mosaica. Os apóstolos se reuniram, examinaram o que as Escrituras, o Antigo Testamento dizia a respeito, ouviram os testemunhos, oraram, discerniram aquilo que o Espírito estava falando a eles e tomaram uma decisão. Veja a decisão que eles tomaram, está no capítulo 15, o texto está na tela, 15 do livro de Atos. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Veja a primeira frase que está sublinhada ali: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Fico imaginando que teria sido cômodo para os apóstolos, ou haveria um revestimento de maior autoridade se os apóstolos tivessem dito: pareceu bem ao Espírito Santo, o Espírito Santo nos ordenou, o Espírito Santo nos disse. Mas eles dizem: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Isso significa o seguinte: nós pensamos, nós interpretamos, nós trabalhamos, nós discutimos, nós debatemos, nós analisamos os dados e chegamos à seguinte conclusão. Por isso, nós entendemos que o Espírito Santo usou o nosso trabalho para que nós chegássemos a esta conclusão. Deus nos fala por meio do conhecimento e Deus nos fala por meio do bom senso. Em quarto e último lugar, Deus nos fala também por meio de conselheiros. Por meio de conselheiros. O livro de Provérbios recomenda que o cristão procure conselheiros sensatos e tementes a Deus. O livro de Provérbios diz a respeito de conselhos e conselheiros, que o sábio ouve os conselhos. O livro de Provérbios adverte que os planos fracassam por falta de conselho, mas por outro lado são bem-sucedidos aqueles que buscam muitos conselheiros. Na multidão dos conselheiros está a sabedoria, diz o livro de Provérbios. Conselheiros são importantíssimos na nossa vida, porém,
não devem, não podem substituir o lugar de Deus. Também não substituem a nossa responsabilidade pelas decisões que nós tomamos, mas conselheiros são importantíssimos na nossa vida. Também de pouco valor será um conselheiro se o procurarmos apenas para obter a aprovação. Como pastor, muitas vezes eu sou procurado, a decisão já está tomada e a pessoa quer apenas a bênção para aquela decisão que já tomou, não quer um conselho. Quando você procura um conselheiro, você precisa estar preparado para ouvir algo que você não gostaria de ouvir. Você precisa estar preparado para ser contrariado. E o conselheiro, no interesse da pessoa que o procura, também precisa ser honesto suficientemente, muitas vezes, para dizer coisas que não são agradáveis, pelo menos num primeiro momento. Se não for assim, na verdade não estamos procurando um conselheiro, mas um bajulador. Alguém que vai alimentar, insuflar o nosso ego e não nos ajudar no discernimento da voz de Deus, a escutarmos a Deus e a entendermos a sua vontade. Veja o que Provérbios diz no capítulo 27, versículo de número 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. O bom conselheiro é aquele que sabe que muitas vezes terá de dizer algo que talvez venha a ser mal compreendido e até cause alguma mágoa, alguma ferida, mas o faz para o bem daquele que busca o conselho. Ouvir conselheiros sábios e tementes a Deus é importante para que você possa avaliar corretamente as suas experiências, para que você possa entender a vontade de Deus e para que você possa tomar decisões em paz com Deus. Ouvir conselheiros é um modo também de ouvir a voz de Deus na nossa vida. Termino a nossa meditação. Gosto muito de alguns dos versos do poeta Paulo Leminski. Ele escreveu: eu ontem tive a impressão que Deus quis falar comigo. Não lhe dei ouvidos. Quem sou eu para falar com Deus? Ele que cuide dos seus assuntos, que eu cuido dos meus. Embora goste desse poeta, reconheço que tristeza a desses versos e que arrogância a do poeta. Que arrogância, que ignorância e que arrogância. Deus que cuide dos seus assuntos, que eu cuido dos meus. Mas o que me parece ainda mais triste é o fato que muitos cristãos vivem exatamente desse modo. Vivem com a impressão que Deus está tentando dizer-lhes alguma coisa, mas nunca tem tempo para ouvir de fato o que Deus está dizendo. Vivem mergulhados na correria do dia a dia e acabam sufocando aquilo que Deus quer dizer-lhes, aquilo que Deus quer falar-lhes. Certa ocasião, depois de pregar sobre vida familiar, sobre família, uma senhora, já idosa, após o culto me procurou e fez o seguinte comentário: reverendo, o senhor hoje falou sobre a vontade de Deus para a vida familiar, a vontade de Deus no casamento, e ela me disse: quando eu fui me casar, eu tinha certeza que aquele moço não era a vontade de Deus para a minha vida, mas eu disse para Deus: eu quero assim mesmo, eu quero assim mesmo, e eu vou arcar com as consequências. E ela me disse: sofri muito. Ah, se eu tivesse obedecido à voz de Deus. Ah, se eu tivesse ouvido o que Deus estava me dizendo. Outro dia, estava num seminário sobre vida profissional e foi perguntado a um profissional bem-sucedido, um homem experiente, foi perguntado para ele se ele se arrependia de alguma coisa na sua vida profissional. E ele, depois de pensar alguns instantes, disse: eu me arrependo. Me arrependo logo no início da minha carreira. Eu fiz uma sociedade com uma pessoa cujos princípios eu sabia que eram duvidosos e sabia que não partilhava valores cristãos. E ele disse: eu tive de sair daquela sociedade com grande prejuízo e depois de muita dor de cabeça. Termino incentivando-o
incentivando a buscar a vontade de Deus, a ouvir a voz de Deus, incentivando a ouvir aquilo que Deus tem a dizer para você. Talvez você tenha cometido erros, todos nós cometemos erros, mas nunca é tarde demais para ouvir a voz de Deus, nunca é tarde demais para dar ouvidos àquilo que Deus está falando para nós. Deus é misericordioso, não somente Ele é misericordioso, mas Ele é poderoso para restituir, para compensar-nos nos nossos erros. O profeta Joel diz que Deus compensaria os anos de colheitas que foram devorados pelos gafanhotos. Deus é poderoso para fazer algo belo, algo bonito, com o tempo de vida que ainda lhe resta, seja muito ou seja pouco esse tempo de vida. Portanto, busque ouvir a voz de Deus, saiba que Ele irá falar com você por meio das Escrituras. Saiba que Ele falará com você por meio do Espírito Santo nos momentos de oração. Saiba que Ele falará com você também por meio do bom senso. E que Ele falará também usando conselheiros, usando pessoas sábias e que temem a Deus. E quando isso ocorrer, procure compreender a vontade de Deus. Procure discernir a vontade de Deus para a sua vida, sabendo que a vontade de Deus, como escreveu o apóstolo Paulo, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Deus o abençoe, que você ouça a voz de Deus na sua vida. Amém.